A graça e a paz, amém? Amém? Estou muito feliz de estar aqui novamente, mais uma vez, para juntos nós nos deleitarmos na palavra do Senhor, né? Estamos vivendo hoje o 4º dia do Crescendo em Graça 2021, o último dia é hoje, e estou incumbida aqui de passar a mensagem à congregação e a você, internauta, que está nos acompanhando em todos os lugares, fora do Brasil. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, ao momento sabático, ao momento de adoração, de louvor, de glorificação do nome do Senhor no seu santo dia, amém? Hoje nós vamos refletir na palavra em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Abram suas Bíblias, mantenham-nas abertas. Nós vamos navegar sobre essa palavra e vamos ver o que acontece quando Deus fala, né? Deus fala, ainda fala e continuará falando para todos sempre, amém? Então, vocês acompanham a leitura um pouco extensa, mas nós vamos ler e depois vamos voltando aos capítulos, as partes principais, para tirarmos algumas lições, né, desse profeta de Deus chamado Eliseu. Versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Antes, irmãos, eu cometi uma falha, esqueci de orar. Paremos aí e voltemos. Santo, santo, eterno Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu clamo pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela nossa sede de falar, a nossa pressa de falar. E, Pai, nesse momento eu peço a sua autorização, peço a tua unção. Não sou digna de estar aqui. E peço ao Senhor que eu possa me esconder atrás da cruz de Cristo e que o Santo Espírito possa falar pela minha boca e que os corações, onde chegar essa mensagem, estejam abertos para aprender, para praticar e para testemunhar e compartilhar essa palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, voltando, né? Resetei, voltei. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem de nós é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria.
Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Versículo 24. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode, meu rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Versículo 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Versículo 3 do capítulo 7, já entramos no capítulo 7 aqui. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram. E os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos:
Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso, saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de arma que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo e 1 flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizeste janelas no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. Nós temos aqui alguns feitos de Eliseu na guerra dos sírios contra Israel. Observe que na narrativa, onde fala sobre o moço e o homem de Deus, na narrativa nós encontramos 3 vezes a expressão o homem de Deus. Está em 2 Reis 6, 9, 10 e 15, que acabamos de ler. Isso poderia ser dito a nosso respeito? A meu respeito, a teu respeito? Alguém poderia olhar para você ou para mim e dizer: eis um homem de Deus, eis uma mulher de Deus? Qual a impressão as pessoas têm a nosso respeito? Elas percebem que nós somos parecidos com Jesus? Ao observar os nossos gestos, nossas atitudes, nossa forma de tratar as pessoas, de se preocupar com o bem-estar das pessoas? Será que as pessoas estão olhando em nós e vendo Jesus? Primeira reflexão dessa história de Eliseu. Ele foi chamado, referido como o homem de Deus. E essa deve ser a nossa busca, nos tornarmos homens, mulheres, crianças, jovens de Deus. Outra coisa que a gente vê na história é que Eliseu orou 3 vezes. Sabemos muito sobre oração, não é? Nós temos muitos versículos, mandamos para nossos WhatsApp, sábado, durante a semana, né? Versículos sobre oração, a oração tem poder, etc. e tal. Nós sabemos muito sobre oração, mas por que nós oramos tão pouco? Já que a oração é o homem falando com Deus, Deus falando com o homem, é um diálogo entre o homem e Deus, e nós precisamos tanto de Deus, por que nós oramos tão pouco? Por que será que nós oramos tão pouco? Não seria porque nós temos um senso de independência e autossuficiência muito grande? Que é uma característica da nossa natureza pecaminosa? Muitas vezes nós só procuramos Deus depois que nós tentamos resolver o problema com a força dos nossos braços. Entendeu? Nós temos um problema, tentamos resolver com nossos braços. Aí a gente não consegue, aí a gente lembra de falar com Deus. Isso é autossuficiência, é prepotência. Muitas vezes um irmão é pregador ou uma pregadora, e porque conhece a Bíblia, nós podemos achar: eu vou lá, vou pregar, hoje eu vou arrasar. Autossuficiência. Somos totalmente dependentes de Deus. Muitas vezes a irmã vai cantar e fala assim: nossa, eu vou arrasar, eu canto bem, todo mundo diz que eu canto bem, então eu vou arrasar hoje. Chega lá, é capaz de perder a fala, perder a voz. Por quê? Porque Deus está olhando a nós, irmãos. Nós temos que nos declarar todos os dias, ao abrir os olhos pela manhã: sou completamente dependente do Senhor, meu Deus.
Nada que há em nós de bom vem de nós mesmos, vem do alto. Se eu faço um gesto de caridade com alguém, não é mérito meu, é mérito de meu Pai, do Espírito Santo que colocou isso em mim. Eu não posso me julgar boa porque faço obras beneficentes. Eu não posso me julgar melhor que o irmão porque prego, ou porque canto, ou porque distribuo folhetos. Porque isso não é mérito meu, é do Espírito Santo que age em mim. Somos pecadores. Outra coisa que nós vemos nessa história é a confiança nas promessas. Observe, o servo de Eliseu entrou em pânico ao ver a cidade cercada. E ele exclamou: ai, meu Senhor, que faremos? Isso está no verso 15. A palavra de Deus tem milhares de promessas. Na verdade, a palavra de Deus tem 3.571 promessas. 2.527 para o presente, onde nós estamos vivendo. 1.044 promessas para o futuro, sendo que 3.044 promessas estão no Velho Testamento e 527 estão no Novo Testamento. No Salmo 103, Davi afirma que Deus conhece a nossa estrutura e sabe como somos pó. Está no verso 14, Salmo 103, verso 14. Nossa estrutura, Deus conhece que eu e você somos fracos, temos dificuldades para fazer a vontade dEle. Muitas vezes nós queremos sim, mas somos fracos. E aí entra nosso pedido de socorro ao Espírito Santo, de dependência dEle. Porque tudo que você tem, tudo que você é, de bom, vem de Deus. Se hoje você tem uma casa, amém? Deus te presenteou com essa casa? Ah, Cida, mas eu trabalhei. Tá, Deus te deu saúde para trabalhar. Ah, mas eu corri atrás do trabalho, mas foi Deus que abriu portas para você. Entenda, Deus está no controle da história. Veja, o jovem, o moço que acompanhava Eliseu, naquela época a escola de profetas, tinha os jovens, né? Estavam ali sendo doutrinados, estavam aprendendo. E todo profeta tinha um rapaz que o acompanhava. E esse moço, quando ele viu a cidade cercada pelos sírios, ele falou: agora estamos perdidos. Aí ele fala: ai, meu Senhor, o que faremos? E Eliseu fala assim: olha, não temas. Não temas. Está no verso 6, 16, capítulo 6, 16, 17. Não temas, porque mais são os que estão conosco, dos que estão com eles. Aí Eliseu ora e diz assim: Senhor, peço-te que abra os olhos desse rapaz. E quando o rapaz olha, ele vê o que lá em frente? Ele vê cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É isso que acontece quando você está com um problema. É isso que Deus faz quando o povo dele está acuado, está sofrendo, está desesperado. Ele acampa os anjos em volta de nós. Ele acampa os anjos em volta de você, servo de Deus. Você que está buscando servir ao Senhor. Confia nas promessas de Deus. Ele não é homem para mentir. Confia. Porque nós não temos ainda nossa visão desenvolvida para vermos o que Eliseu via. Mas Eliseu estava tranquilo. Do jeito que ele viu, ele falou: calma, não fique calmo, não se desespere. Você está desempregado? Não se desespere. Ore. Simplesmente ore. Como diz o louvor, né? Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Louve. Cante o louvor a Deus. Agradeça pelo que você tem. Sua saúde. Por você ter um teto mesmo desempregado. E ore, Senhor, abra portas. E Ele abrirá. Confia, irmão. Você, internauta, está me ouvindo? Você está desesperado? Você está com depressão? Você não aguenta mais ficar trancado dentro de casa? Você está com problema de enfermidade? Tem alguém de Covid internado? Ore, confie nas promessas do Senhor. Os anjos acamparão em volta de você, em volta daquele enfermo. Os anjos vão estar tomando conta. Isso é promessa de Deus. E as promessas de Deus não falham. Cada aprovação que nós passamos é um convite para irmos à presença de Deus e pedir forças para seguir em frente. Uma pessoa justa não é a pessoa que não comete erros, mas é aquela que reconhece a soberania de Deus e confia nele. Pela graça, nós podemos nos tornar homens e mulheres de Deus se tivermos fé, que também é um dom de Deus. Até a fé que você diz que tem, que eu digo que tenho, vem de Deus. Entende como nós somos totalmente dependentes deles? E é loucura e insanidade
em algum momento de nossas vidas, acharmos que nós podemos resolver nossos problemas por nós mesmos. Muitas vezes a gente dá conselho para o irmão, irmão, olha, vai por aqui, a palavra de Deus orienta assim. Quando a gente sai, o irmão às vezes fala, que nada, eu vou fazer de tal jeito. E geralmente o que vai acontecer? Ele vai se dar mal. Vai se dar mal. Por quê? Porque não está confiando. Há pouco nós falamos na escola sabatina de tantas promessas que temos a nós, por que não acontece em nossas vidas essas promessas? Não seria a falta de fé? Não seria a nossa arrogância em nos acharmos autossuficientes para resolver nossos próprios problemas e encontrarmos a saída deles? Não seria a falta de dependência de Deus em nossas vidas? Nós precisamos de discernimento. Nós estamos muito brincando de ser cristão, vivendo de qualquer jeito. Precisamos saber distinguir entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, entre o falso e o verdadeiro. Há uma linha muito tênue, irmãos, muito fininha, muito sutil. E essa linha e essas coisas invadiu nossos lares e igrejas. Se nós observarmos nossas igrejas hoje, o povo da Bíblia, nós vamos perceber que os irmãos estão lendo muito pouco a palavra de Deus. Estamos lendo pouco a palavra de Deus. Por isso, talvez, essas promessas não estejam acontecendo em nossas vidas. Porque a fé é desenvolvida ao contemplar a palavra de Deus. À medida que você lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te empoderando de fé. E quando a aprovação vier, você sabe que Deus estará contigo. E que na hora certa Ele vai agir, Ele vai consertar, Ele vai restaurar, Ele vai curar. Simplesmente confie. Mas para confiar, você precisa ter uma busca com Deus. Uma busca diária. Toda manhã, todo meio-dia, toda noite, todo sábado. Precisamos estar empenhados na obra do Senhor. Eliseu tinha uma vida extremamente dedicada ao Senhor. Eliseu falava com Deus, Deus falava com Eliseu. Eliseu tinha visão cósmica totalmente ampliada. Ele via o que o ser humano comum não conseguia enxergar. Aquele jovem moço, naquele momento, só viu o quê? Ele sempre falou assim, agora estamos fritos, vamos morrer. Mas a visão espiritual de Eliseu mostrava outra coisa. E isso trouxe paz a Eliseu, trouxe tranquilidade. E essa visão ampliada que nós devemos desenvolver também vai trazer paz a nós nos momentos de sofrimento. Esses olhos precisam estar abertos para compreender os tempos em que estamos vivendo. Precisamos do Espírito Santo, que é o colírio recomendado à igreja de Laodiceia em Apocalipse 3,18. O que está escrito lá? Que nós pensamos que somos ricos, né? Que somos abastados. O povo que já está salvo. O povo de Deus. Estamos precisando de colírio para enxergar direito a nossa situação. Nossa situação não é essa. Deus fala, não, vocês são miseráveis, pobres, cegos, vocês não estão enxergando um palmo diante de vocês. O pior engano, irmãos, é o auto-engano. É eu achar porque me batizei, já estou salvo. Não, o batismo é apenas o começo, é o início da jornada. Precisamos desesperadamente da ação do Espírito Santo. Precisamos que o Espírito Santo transforme os nossos corações. Muitos de nós ainda estamos com o coração de pedra, relutando. E que é pior, nos enganando. E nesse íntere, dando mau testemunho lá fora. Temos que ter cuidado, porque nós temos que transmitir a imagem do Senhor. E se você não tem bom testemunho, você está manchando, não é o nome da igreja, não, é o nome de Cristo. Cristo é que está sendo manchado pelo meu e o seu mau testemunho. A igreja hoje está vivendo muito entre o profano e o santo. Está querendo se misturar as coisas. Estamos perdendo nossa essência de povo remanescente. Precisamos voltar às nossas origens. Precisamos urgentemente disso. Veja outra coisa. Eliseu não repreendeu o moço.
O que ele fez? Ele orou por ele e pediu que Deus fizesse o quê? Abrisse a visão cósmica dele para que ele visse os anjos, os carros de fogo, os cavalos protegendo Eliseu, protegendo a cidade. Então, quando nossos jovens estão trilhando por caminhos que estão levando eles à perdição, não vamos apontar o dedo condenando, não vamos repreendê-los com raiva ou com ar de puritanos, como se nós estivéssemos salvos e eles totalmente perdidos. Vamos orar, vamos fazer o que foi feito em Pentecostes, vamos nos reunir e orar, vamos clamar a vinda do Espírito. Cada jovem que saiu dessa igreja tem que estar no seu caderninho de oração todos os dias, para que o Espírito Santo os incomode e os traga de volta. Porque só repreensão pura e simples não resolve. O que resolve é amor. Jesus é amor. Se Deus não tivesse amor, todos nós já teríamos sido consumidos. Então vamos olhar para os nossos jovens com um olhar de amor. Quantas vezes o Senhor fala aos seus filhos, não temas. O inimigo vive cercando, vive sitiando o povo de Deus, mas por isso precisamos ter os olhos abertos para discernir a realidade espiritual que nos cerca. Olha que linda declaração. Entre o servo de Deus e a multidão dos inimigos armados estava um grupo circundante de anjos celestiais. Eles tinham vindo com grande poder, não para destruir, não para reclamar homenagem, para acampar em torno e ministrar os desajudados, os fracos servos do Senhor. Quando o povo de Deus é posto em condições de dificuldades e aparentemente não há escape para eles, somente o Senhor deve ser sua dependência. Isso está escrito em Profetas e Reis, na página 257. Isso vai acontecer no tempo do fim, quando nós estivermos finalmente acuados, depois que sair o decreto de morte, onde nem morar no campo mais vai nos ajudar, que nós partimos para as montanhas em fuga, onde nós olhamos para um lado e para o outro e não vemos saída. Nesse momento, Deus, Jesus, voltará a essa terra. Para quê? Para acudir o seu povo. Tenha fé que o problema que você está vivendo hoje, Deus está cuidando, Deus está trabalhando. E se você está orando e acha que não está tendo solução, Ele está trabalhando. Deus trabalha no silêncio, porque Ele sabe qual é o momento certo de lhe ajudar. Muitas vezes você ainda não está preparado para receber a bênção que você está pedindo. Vamos seguindo. Será que eu estou pregando para alguém que se sente sitiado pelas circunstâncias, pelas tentações, pelas perdas nesse momento de pandemia, pelas provações e precisa urgentemente de uma saída? Lembre-se, um filho de Deus está cercado, o poder de Deus está em sua volta. Amém? Houve grande fome, outro episódio aqui do texto que li. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos. Sabe quanto era 80 ciclos de prata? Era o equivalente a 913 quilos de prata. Eles estavam comprando uma cabeça de jumento para comer por 913 quilos de prata. Estavam comprando esterco de pomba para comer por 571 quilos de prata. Você entende o que é desespero da fome, irmãos? Era assim que estava Samaria. Perguntou-lhe o rei, que tens? Quando encontrou a mulher. Olha que situação chegou a Samaria. Cozinhar o filho para comer, irmãos. Não nos parece horrendo uma situação dessa? Abominável aos nossos olhos? O desespero da fome. O desespero da fome. Fome de Israel, do povo da palavra. A distância da palavra fez com que o povo ficasse numa situação dessa. Mas Deus estava cuidando. Mesmo quando nós estamos fracos na fé, mesmo quando nós estamos achando que Deus não está ouvindo nossas orações, Deus está ali cuidando. E Deus estava cuidando do povo de Israel. Apesar daquela situação caótica, onde o rei, ao ouvir essa história da mulher, ele rasgou as vestes, ele ficou desesperado. Na tradição judaica, rasgar as vestes, vestir roupa de saco e cinza é demonstração de sentimentos como tristeza, arrependimento. Entendeu? Mas Eliseu falou assim, não. Ouve a palavra do Senhor.
O rei ficou furioso com Eliseu, porque ele achava que, por conta de Eliseu estar ali impedindo, porque o que Eliseu fazia? Eliseu contava, estava ajudando, né, o povo de Israel, ele estava contando para lá, olha, o rei da Síria vai passar por ali, não vai não, o rei da Síria vai passar por lá, não vai não. Impedindo que eles fossem massacrados. Mas mesmo assim, o rei não entendia a ajuda que Deus estava dando a Israel. E aí, Eliseu fala, ouve a palavra do Senhor. Amanhã, a estas horas mais ou menos, dá-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Estavam comprando cabeça de jumento por 900 quilos de prata. E Eliseu fala, amanhã, vocês vão estar comprando um alqueire de flor de farinha por um ciclo. E 2 de cevada por um ciclo. À porta de Samaria. Porém, o capitão, porque o que aconteceu aqui? Quando Samaria ficou nessa situação, o que o rei fez? Foi atrás de Eliseu. Para quê? Para matar Eliseu. Mas antes mesmo do rei chegar lá, Eliseu já sabia de tudo. Deus já tinha revelado a ele. E quando chega lá, o que aconteceu? Quando Eliseu faz a profecia de que no outro dia eles teriam um alimento e comprariam barato a farinha, a cevada, o capitão falou assim, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Essa expressão, janelas no céu, te remete a que texto? Está lembrando aí? Essa expressão, janelas no céu? Malaquias. Em Malaquias 3,10 fala que a nossa entrega, a nossa adoração através dos dízimos e ofertas fará com que Deus abra as janelas do céu e derramará bênçãos infinitas que nós não podemos nem contar e nem quantificar. Lembre-se disso. E aqui disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Porque ele duvidou da promessa do Senhor. Será que nós não estamos também duvidando das promessas que são dadas a nós hoje? O profeta, ele era representante de Deus. O capitão assumiu uma atitude de desprezo para com Deus ao dizer, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Essa expressão, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas, que está em Malaquias 3,10, é uma resposta a esse capitão que duvidou e desprezou a palavra de Deus. É uma resposta a todo aquele incrédulo que acha que vai prosperar com a força do seu braço. Aquele comerciante que não aceitou a palavra de Deus, a guarda do sábado, porque acha que se fechar o comércio um dia vai falir. Acabamos de ver no Provai e Vede um lindo e maravilhoso testemunho. Quantos desses têm se repetido mundo afora? Deus honra os seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Não lhe faltará alimento, mesmo em tempo de pandemia. Não lhe faltará teto. Não lhe faltará vestuário. Porque Deus acampa em volta dos seus servos. Só precisamos crer, precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se essa promessa não está acontecendo em sua vida, internauta, reveja a sua vida espiritual. Reveja a sua fé. Passe a acreditar em Jesus. Ele tem mais de 3.500 bênçãos para derramar na tua vida. Mas essas bênçãos só serão derramadas se você crer, se você buscar, se você acreditar. Depois nós temos um outro episódio dessa história de Eliseu, que fala sobre os 4 leprosos e o livramento. Em 2 Reis 7,9, como já lemos, está escrito, não fazemos bem, este é dia de boas novas e nós nos calamos. A situação daqueles leprosos era a seguinte, como eles falaram, se a gente ficar aqui, morre. Se a gente for lá para Samaria, para dentro da cidade, vai morrer de fome, lá não tem comida. Então, vamos lá para o acampamento dos sírios. Quem sabe eles nos deixam ficar. Também, se não deixar nos matar, íamos morrer de qualquer jeito, né?
Vamos arriscar. E foram. E qual foi a surpresa quando chegaram lá e encontraram tudo abandonado? Lá tinha alimento, vestes, animais, armas, tudo. Por quê? O que foi que Deus fez? Deus cumpriu a promessa que ele deu através de Eliseu, que Eliseu falou ao rei no dia que o rei foi matá-lo. Vocês vão ter farinha, vocês vão ter alimento barato na porta de vocês. Parecia uma coisa impossível, não parecia? Diante daquele quadro catastrófico de fome, onde estavam se comendo os próprios filhos vivos, estavam se cozinhando os filhos para comer. Gente, era uma situação desesperadora. Você consegue imaginar algo pior que isso? Então, quando chegou essa promessa, o que eles pensaram? Como? A gente não está podendo sair da cidade. O exército sírio em nossa volta. Como é que amanhã nós vamos estar comprando alimento barato? Como? Muitas vezes a promessa está a 1 centímetro de você e você não está conseguindo ver. A bênção está a 1 centímetro de você, você não consegue ver. Porque os olhos espirituais estão fechados. E por que estão fechados? Porque nós não estamos buscando a palavra. Porque nós não estamos buscando ser obedientes a essa palavra. Porque só é obediente à palavra quem crê. E só crê quem tem fé. É necessário exercitarmos a nossa fé. E quando esses leprosos estiveram ali, diante daquela bênção, o Espírito Santo incomodou eles. Falou, vocês vão ficar só para vocês com essa bênção? Vocês não vão falar para eles? E o que eles fizeram? Imediatamente foram anunciar ao rei, olha, a situação é essa aqui. O rei, incrédulo, achou impossível uma situação dessa. Como? Nada fizemos. Eles não estavam acampados em volta daqui, por quê? Está lá tudo sobrando. Não acreditou, mas um servo, né? Falou, não, vamos ver, vamos averiguar. E mesmo na incredulidade, chegou lá e encontrou a situação tal qual os leprosos tinham contado. E eles tiveram, no outro dia, sim, o cumprimento da promessa que Eliseu falou. Eles puderam comprar farinha e cevada, bem baratinho, na porta da cidade. Por quê? O que foi que Deus fez? Deus mandou ruídos, barulhos. Os sírios ouviram como se viesse um grande exército contra eles. E eles pensaram, nossa, o rei de Israel se juntou com os heteus, com os egípcios, e agora vão nos massacrar. E o que eles fizeram? Se apavoraram e, salva-se quem puder, saíram e largaram tudo para trás. Olha como Deus não matou ninguém, não fez nada, simplesmente um barulho. Com um barulho. E eles fugiram. A tua guerra, quem vai vencer não é você, é o Deus que você serve, amém? A tua peleja, a tua situação que vai resolver não é você. É o Deus a quem você serve. Basta você confiar. Basta você se entregar a Ele de coração. Os leprosos foram compartilhar a bênção. Você tem compartilhado com os outros as bênçãos que têm caído na sua vida? Que você tem recebido de Deus? Você tem contado isso a outras pessoas? Porque é importante que nós contemos. Para que as pessoas possam crer na existência desse Deus maravilhoso. Estamos anunciando a mensagem que chegou até nós. Esse pequeno povo que está aqui hoje recebeu a luz do Evangelho eterno. Recebeu a luz da verdade. Vocês foram escolhidos, vocês foram chamados. E Deus tem capacitado a cada um de vocês que se colocarem à disposição dEle. Porque se você não se coloca à disposição dEle, Ele não tem como lhe capacitar. Porque Deus não muda, Ele não peleja contra Ele próprio. Ele deu livre-arbítrio a cada um de nós. E se você não se colocar disponível para Deus te usar, Ele não vai te usar. Mas se Ele não te usar, você será como um galho da videira que está solto da videira. Ou seja, você vai secar e vai morrer. Vai morrer na fé. E no dia do juízo, você será queimado. Como Jesus disse, os galhos secos da planta, Ele tira e queima. Então, para você ter visto, para você continuar dando fruto, você tem que estar colado em quem? Na videira. E a videira quem é? Jesus? Através de quê? Da palavra? É o esforço humano aliado ao poder de Deus? É o poder do homem aliado ao poder de Deus? Você precisa manifestar o seu desejo. Você precisa entregar o seu coração a Deus. Você precisa pedir ao Espírito Santo que transforme o seu coração. Seu coração não será transformado se você não pedir isso a Deus.
E quando o seu coração for transformado, e quando você se tornar obediente, quando você estiver disponível para trabalhar na pregação do Evangelho eterno, do Evangelho que cura, do Evangelho que salva, do Evangelho que liberta, as bênçãos vão recair sobre a sua vida. E você vai compartilhar também as bênçãos, para que todos vejam quanto vale a pena servirmos na obra do Senhor. Pedro e João disseram: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, em Atos 4:20. Os leprosos disseram: não fazemos bem se nos calarmos. Você não vai fazer bem se calar. Muito mais do que os recursos que nós possuímos. O Senhor deseja nos ter por inteiro, com tudo que somos e temos. José Bates e Ellen White são considerados, e Tiago White são considerados fundadores, pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. José Bates foi marinheiro e capitão do seu próprio navio. Ele tinha um caráter firme, fiel aos princípios cristãos, era adepto da abstinência de álcool, de fumo. Esse pioneiro, ele tinha um sonho de ser marinheiro, de navegar nos mares. E ele conseguiu realizar esse sonho. Mas depois de 21 anos fazendo isso, ele resolveu parar e ele já tinha acumulado uma fortuna de $10 mil. E essa fortuna, e lendo a palavra de Deus, ele teve um encontro com Deus. Ele foi chamado para ver a questão da guarda do sábado. E ele ouviu falar do movimento milerista. E ele procurou se agregar a essas pessoas. E ele dedicou toda a sua fortuna, inclusive a casa ele vendeu por $4.550. E empregou tudo para fazer folheto e distribuir às pessoas para falar sobre a guarda dos mandamentos de Deus. A ponto de ficar sem comida em casa. E um dia, e a mulher desesperada: amor, o que a gente vai fazer? Ele: calma, Deus proverá. Olha como Deus trabalha. Chega uma carta. Só que para ele receber a carta, ele tinha que pagar. E o último centavo que ele tinha comprado um pouco de farinha, um alimento para dentro de casa. Ficou sem nada. Sabe o que é você procurar na sua casa 5 centavos e não ter? Ele não tinha. Um homem que tinha sido milionário, rico, uma fortuna ele tinha. Mas ele gastou tudo isso na obra do Senhor, para pregar o Evangelho, para expandir a verdade do Evangelho. Porque ele não quis a salvação só para ele, ele queria a salvação para o mundo inteiro. Ele foi levantado por Deus. E ele era obediente a Deus. E ele entregou todo o recurso que tinha. Ele não guardou nada para ele, confiando que Deus o proveria. E nesse dia a carta chega. Só que ele tinha que pagar para poder receber a carta. E ele não tinha nem um centavo. Mas o carteiro abriu. O Espírito Santo incomodou o carteiro, né? Tocou o coração do carteiro. Ele entregou a carta sem que ele pagasse, sem ele pagar. E quando ele abre, tinha $10 dentro do envelope. Amém? E com esses $10, ele foi à rua e fez umas compras e mandou entregar na casa dele. E avisou assim: olha, diz lá para minha esposa que fui eu que mandei, que Deus nos tenha abençoado. Porque talvez ela não acredite que essa feira que vai chegar lá seja nossa. Porque ela sabia que eles não tinham nenhum centavo, como é que ia chegar uma feira na porta para ela, né? Deus fez feitos maravilhosos na vida de Bates. Um dia ele saiu, enfrentando neve, chuva, perigos, ele colocou em risco a própria vida. Ele e mais alguns irmãos, e foram numa cidade distante pregar o Evangelho. Num templo pregar o Evangelho. E lá ele recebeu ameaça de morte. Ele ouviu dizer que queriam matá-los, porque ele estava pregando a verdade do Evangelho. Mas ele não teve medo, e ele pregou naquela noite. E um homem se levantou no meio do povo, e dizendo que ia desmoralizar ele, a palavra de Deus, em menos de 1 minuto. O que aconteceu com esse homem? Esse homem, quando levantou para falar, perdeu a linha de raciocínio. Não falou coisa com coisa. Esse é o Deus que nós servimos. Grandes feitos foram feitos na vida de Bates. Como pode ser feito na minha e na sua vida, se nós entregarmos tudo que nós temos para o Senhor. Devemos ser homens e mulheres de Deus. Precisamos orar mais. Deus ainda tem uma obra a fazer em nosso coração. Completa, Senhor, no que Tu começaste em nós. E quando o inimigo nos cerca, não nos esqueçamos das muitas promessas de Deus. Mas são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós.
Não temas. Deus está contigo. Nossos olhos precisam ser abertos. Vamos pedir pelo Espírito Santo. Já é tarde, a hora está avançada. Não dá mais para brincar e ser cristão. Precisamos amar nossos filhos e jovens e temos que rogar e interceder por eles. Ao invés de culpar os outros por nossos erros, vamos assumir nossas faltas e mudar. Nós estamos sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas? Nós estamos experimentando as bênçãos que Ele prometeu? Irmãos, hoje é dia de reflexão. Às vezes a gente fica regateando, contando centavos para doar a Deus. Né? A mão pesa, o bolso parece que trava ali dentro para tirar, para entregar a Deus. Mas não faça mais isso. Dê com generosidade e confia. Confia. Eu sou testemunha disso. Desde o dia que eu comecei a dizimar em minha vida, não faltou dinheiro na minha carteira. Antes eu pegava o salário, no outro dia se eu sempre pedisse R$1, geralmente eu não tinha mais. E Deus tem me sustentado e eu tenho visto isso. Deus tem cuidado de mim. Deus sempre cuidou de mim. Mesmo no meu tempo de ignorância, Deus cuidava de mim. Deus me ajudou a levantar uma casa. Eu não vou dizer sozinha, porque os anjos estavam acampando em volta de mim. Porque Deus tinha um plano para a minha vida. Deus queria me usar no Evangelho. Deus queria que eu dividisse a palavra com outras pessoas. Deus me deu talentos, me deu dons para ser usado na causa dEle. E Ele cuidou de mim. E Ele continua cuidando de mim. Problemas? Tenho. Graves problemas. Mas eu não me desespero mais. Porque eu sei que Deus está cuidando. Quando eu olho para os problemas e os vejo querendo se agigantar diante de mim, eu dobro o meu joelho e falo: Senhor, essa peleja não é minha, porque eu não tenho força para vencer. Eu entrego este problema em tuas mãos. Age, Senhor, no teu tempo e na tua hora. E coloque em mim um coração de carne para que eu possa ajudar o próximo. Coloque em mim, Pai, a palavra que eu devo levar ao meu irmão. Incomoda-me com o sofrimento alheio. Eu tenho pedido isso, irmãos, constantemente a Deus. E Ele tem me ouvido. Ele tem cuidado de me trazer paz, mesmo em meio aos meus problemas. Eu consigo ter paz. Eu consigo dormir. Eu consigo me alimentar, que eu nem comia. Tinha uma época que eu não estava conseguindo nem comer mais. Hoje eu me alimento. Hoje eu sinto prazer em ler a Bíblia. Eu sinto prazer em pesquisar as coisas da Bíblia. Aquilo que eu não entendo, eu vou buscar para entender o texto bíblico. E eu tenho aquilo que foi dito há pouco, vontade de contar para todo mundo. Eu sou prolixa, eu gosto de falar muito. E já estou terminando o sermão para avisar isso, viu? Então, façamos o mesmo. Confie no Senhor. Entregue todos os seus talentos. Todos nós temos. Cada um de vocês tem um talento. Cada um de vocês precisa transformar esse talento em dom. E para ele ser transformado em dom, você precisa entregar ele no altar do Senhor. Deus não te chamou aqui para alisar banco da igreja. Deus não te chamou aqui para carregar a placa de nome de igreja. Deus te chamou para ser um soldado. Deus te chamou para ser um soldado. Se coloque à disposição desse exército celestial e você verá as bênçãos derramadas em sua vida. Vamos agora ouvir Sônia cantar. Vamos ouvir o poder. Vamos saber. Vamos adorar o nosso Deus. Porque Deus é Deus na nossa vida. E jamais deixará de ser. Jamais deixará de ser. Ele é grande, Ele é poderoso. E Ele está cuidando de mim e de você. Se nós atendemos o seu chamado. E se nós fizermos como José Bastos, que entregou tudo que era dele ao Senhor.
começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Se você está com um problema e você acha que este problema é muito grande, maior é Deus. Muito, muito maior que o seu problema. Entregue tão somente nas mãos dele e com certeza ele vai operar. Amém? Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Que coisa maravilhosa! Nós sabemos que temos um Deus tão grande que não deixa de olhar um segundo da sua vida, da hora que você acorda, a hora que você dorme. Ele está cuidando de você, te livrando dos males desse mundo, dos laços do diabo. Ele está cuidando de você. Enquanto o inimigo te cerca para te destruir, os anjos acampam em volta de você e afugenta as trevas que querem tomar conta da sua vida. Mas é necessário que você alimente o mundo espiritual. É necessário que você creia que esses anjos estão em volta de você. É necessário que você aceite as promessas de Deus para a tua vida. É necessário que você conte para as pessoas o que Deus tem feito por você. É necessário que você compartilhe a mensagem que você recebeu. Irmãos, já passamos da hora de cuidar, de pregar a palavra profética. Ela nunca falha. E qual será a sua resposta a esse pedido de Deus na sua vida? Fiquemos todos de pé. Santo, Santo, Eterno Deus, poderoso Pai, quão grande és Tu, Senhor, que cuida de nós. O Senhor se preocupa com o que nós comemos, com o que nós nos vestimos, onde moramos, o caminho que nós vamos trilhar até o trabalho, até o supermercado. O Senhor vela enquanto a gente dorme, os Seus anjos cuidam do nosso sono,
nos protege quando nós estamos desprotegidos. Ó Pai, nada que façamos se compara, nada que façamos pode demonstrar nossa gratidão diante de tantas bênçãos, de tanto cuidado, de tanto amor, de tanto zelo. O Senhor é um Deus detalhista, cuidadoso, como um pai que nina o seu bebê, que vela o sono, não deixa sequer um mosquito pousar. Assim é o Senhor conosco. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, nós clamamos pelo Espírito Santo. Derrame em nós, Pai, a Tua chuva serôdia, nos use na pregação do Evangelho. Incomoda o nosso coração a compartilhar as bênçãos que Tu nos derrama. Ó Pai querido, traz luz através de nós para esse mundo tenebroso, que possamos ser luz, que possamos ser sal, que possamos refletir a imagem de Jesus. É o que nós Te pedimos e agradecemos, em nome dEle, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.